Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde também a todos os amigos que nos acompanham. Essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Eu sou o pastor Júnior Martins e hoje é dia 2 de novembro de 2020, é uma segunda-feira, um feriado, né? Um feriado aí nacional, né? Que muitos aí comemoram aí como dia de finados, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso, falando um pouco da Bíblia, o que a Bíblia tem a nos dizer a este respeito. E a posição cristã evangélica é bastante conhecida já, né? A respeito desse dia. Na verdade, não é um dia que nós comemoramos, né? Mas um dia que muitos lembram aí dos mortos, dos finados. A gente sabe que tem uma conotação religiosa com a qual nós não concordamos muito, mas nós precisamos sempre nos reportar à Bíblia, ir até a palavra de Deus e pensarmos a respeito desses temas que são temas tão importantes, tá? Vamos pedir para você também aí dar uma compartilhada no vídeo, abrir uma sala de vídeo, compartilhar na sua timeline. Se você também tiver pedidos de oração, aproveite aí para colocar daqui a pouco, logo depois da mensagem da nossa reflexão. A gente vai ter um momento aí para pensar um pouco nos pedidos de oração, para agradecermos ao Senhor também por suas bênçãos. E agora eu queria orar com você, agradecendo ao Senhor por mais esse dia abençoado na presença dEle, orar também para que Ele nos dê um pouco mais de entendimento aí pela sua palavra e nos dirija, nos guie, nos oriente, esteja conosco durante todo o nosso encontro dessa tarde. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais uma tarde, obrigado por mais um Pão das Três, obrigado, ó Deus, pelo dia de hoje também, que o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, mais um dia para estarmos na Tua presença. E nesse momento, ó Pai, em especial, quando estamos reunidos como igreja, através do Pão das Três, para buscarmos, ó Deus, a tua presença. Continue nos abençoando, nos guardando, ó Deus, em todas as coisas, nos dando sabedoria para lidarmos, ó Pai, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades, com, ó Deus, os problemas que temos, ó Pai, para resolver. E em todas essas coisas, ó Pai, sempre andando conforme a Tua vontade, a Tua orientação e confiando plenamente no Senhor. Obrigado pelas atividades que já tivemos no final de semana, os cultos, ó Deus, os encontros virtuais, e continuamos orando, ó Deus, para que a Tua bênção alcance, ó Deus, todo mundo, alcance, ó Deus, o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, alcance a nossa igreja, para que em breve, ó Pai, possamos nos reunir presencialmente, dando continuidade, ó Deus, à adoração, ao louvor do Senhor, e também, ó Deus, para a pregação do Evangelho, para a evangelização de pessoas e para a edificação, ó Pai, daqueles que já pertencem ao Senhor. Muito obrigado, continue nos guardando e nos fortalecendo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar com vocês, então, o hino 306, que eu sei que é um hino também bastante conhecido, que é o caminho da cruz. E na verdade ele fala não só do caminho da cruz, como um caminho para o céu, né? Então hoje a gente está pensando aí no Deus dos vivos, né? Então vamos pensar nessa vida que nós temos por meio de Cristo, quando temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e Ele como a nossa garantia de vida após a morte, né? A morte como uma separação, mas a garantia que nós temos da vida eterna com Cristo, tá? É isso que Ele nos ensina. Tá? Então, o hino 306 do cantor cristão. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Não querem entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu com Jesus irei.
céu por Jesus irei, grande é meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. É isso aí. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei, grande é meu prazer de certezas ter, para o céu pela cruz irei. Vamos para a nossa reflexão nessa tarde, né? nesse feriado aí, baseado então em Lucas capítulo 20, os versos de 27 a 40, tá? Temos aí mais ou menos 14 versículos aí para serem lidos, é uma história bastante completa, né? E a gente vai tentar explicar aí o pano de fundo dessa conversa, o que Jesus está ensinando, o que ele tem de mensagem para a gente nesse dia aí, nessa segunda-feira, dia 2 de novembro. Mas antes nós vamos orar, queria que você orasse comigo e aí depois abrisse a sua Bíblia para acompanhar com a gente a leitura e a nossa reflexão nessa tarde. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por estarmos mais uma vez com a tua palavra aberta e com a liberdade, ó Pai, para, além de ler, ó Deus, interpretá-lo, ó Deus, ver o que o Senhor tem para os nossos corações e pedir que ela seja aplicada pelo Senhor, pelo seu Espírito em nossas vidas, para que oriente, ó Pai, uma transformação e a nossa prática. Obrigado pela vida de todos que nos acompanham, ó Pai, e que igualmente possam estar atentos, ó Deus, ao que diz a tua palavra e serem edificados nesta tarde. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto e a gente vai comentando, tá? Hoje eu vou fazer aquela leitura que eu faço de vez em quando. Às vezes eu leio tudo e comento depois, às vezes eu vou lendo e comentando. Hoje eu vou lendo e comentando, tá bom? Eu sei que é uma história que alguns conhecem, aqueles que não conhecem depois podem pegar uma Bíblia e dar uma lida para entender, voltar a mensagem, acompanhar, e vocês decidem o que fazer, tá bom? E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Então os saduceus não existem mais, nem mesmo os fariseus, né? Ainda que o movimento rabínico de hoje tenha alguma origem nos fariseus lá do primeiro século, eles não existem mais. E os saduceus muito menos. Então eles eram um grupo religioso do tempo de Jesus que não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam na existência dos anjos e, por consequência, também não acreditavam na ressurreição. E o que é a ressurreição? O fato de que alguém morto volta à vida. Agora, na perspectiva bíblica, a ressurreição está marcada para um futuro que só Jesus sabe, onde vivos, onde ímpios e justos serão ressurretos para julgamento. E aqueles que são de Cristo para a vida eterna e aqueles que não são de Cristo para a condenação eterna, ou seja, uns para o céu e outros para o inferno. É isso que a Bíblia nos ensina. Então eles foram perguntar isso para Jesus. Até antes da gente afirmar isso, é lógico que Jesus cria na ressurreição. Então eles estão preparando aqui, eu já conheço a história e vou adiantando para você, uma pegadinha para Jesus, um teste. Não era a primeira vez que os saduceus tentavam fazer um teste com Jesus, fariseus também tentaram, outras pessoas, colocando enigmas para ver se Jesus caía em algum tropeço, se Jesus errava em alguma palavra, em alguma interpretação, para terem mais motivos para acusá-lo, porque na verdade Jesus não dava motivos reais. Todos os motivos que usaram para acusar Jesus foram falsificados, foram criados, foram inventados, distorceram as suas palavras. E os saduceus foram lá com esse questionamento. Curiosamente, os saduceus também usavam o Antigo Testamento e a Bíblia, ainda que eles tivessem uma interpretação mais ou menos o seguinte: somente o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio eram de fato palavra inspirada de Deus, e os demais livros do Antigo Testamento eram livros importantes historicamente, mas de onde eles não extraíam doutrina, tá? Então, até por isso, né, eles tinham essa compreensão distorcida e afirmavam que a ressurreição não existia. Então, estão lá tentando Jesus colocar uma peça em Jesus. E vamos ver como é que eles fizeram isso. E dizendo, mestre, né, chamando Jesus de mestre, eu acho até de uma forma pejorativa, assim, meio jocosa, tirando um sarro, né? Então, mestre, aí, diz aí, né? Mais ou menos isso, querendo colocar ele numa pegadinha. Moisés, aí quando eles
falam Moisés, é bom que você entenda que Moisés não é só o personagem Moisés. Muitas vezes a palavra Moisés é usada também como um sinônimo para os livros da lei, tá? Ou a lei de Moisés. Aqui está nesse sentido, tanto do personagem quanto da lei. Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade ao seu irmão. Isso aqui é uma regra do povo judeu lá para aquele tempo. Então era mais ou menos o seguinte: um homem não podia morrer sem deixar descendentes. Se ele se casasse e não deixasse descendentes, o irmão dele mais próximo deveria assumir a esposa dele e engravidá-la. É isso mesmo. E fazer um filho nela. E aquele filho que nascesse, ele seria chamado pelo nome do falecido. Isso tinha a ver com manter a memória do falecido, isso tinha a ver com posse de terra, com posse de bens, com manter a memória de alguém, que é algo muito importante, não é? Veja que nós temos a memória de Moisés, Moisés passou pela morte, nós temos a memória de Davi, de Salomão, então isso é muito importante, né? Algo muito importante para nós e para a tradição bíblica, né? A memória daqueles que passaram, tá? Então, aí eles vêm com o enigma dele. Houve, pois, 7 irmãos, então era uma família que tinha 7 homens. E o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Então eles começam a propor o enigma aqui para Jesus. A lei de Moisés precisa ser executada. Como é que a gente vai fazer? E o segundo? E o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. Aqui já tem um erro da parte deles, né? Porque essa lei valia para aqui, para a terra, né? Enquanto estava em vida aqui na terra, não para depois. Mas eles queriam pôr um enigma para Jesus, e Jesus vai desmontar esse enigma desses homens. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Quanta desgraça, né? Que esses caras são capazes de imaginar, né? Você tem uma família com 7 homens, os 7 morrem sem deixar filho. A única mulher que casou com o primeiro, casou com todos os outros, digamos assim, não teve filho dos outros 7 e acabou morrendo sem ter filho também. Além de propor um enigma com uma série de furos teológicos, ainda propõe um enigma que é uma maldade sem tamanho, né? Mas vamos lá. Portanto, na ressurreição, que eles não acreditavam, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. A resposta era simples, né? Se não tiveram, não vai ser de ninguém. Não teve filho, não vão se casar. Mas eles ainda não sabiam disso e Jesus vai ensinar para eles. E respondeu Jesus e disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Então, casar-se e dar-se em casamento é algo para essa vida. Na vida eterna, na vida no céu, não haverá casamentos, famílias formadas através de casamentos. Vai ser aqueles que subirem, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Então, Jesus fala, com a morte indo para o céu, a lei de Moisés está anulada nesse sentido, porque ela vale para suscitar descendência para pessoas vivas pelos motivos que eu já expus. Deixar a memória do homem, da família, por causa da partilha de bens, porque existia uma regra ali, né? Que a terra que foi dividida devia permanecer com a família, para que uns não ficassem extremamente poderosos e outros extremamente enfraquecidos, para que não houvesse escravidão no meio dos judeus. Então, todas essas coisas que nós vemos ali, que acabam acontecendo ali no tempo dos apóstolos ou até depois, são distorções do que a Bíblia ensina, porque as normas que Deus colocou para os judeus era de modo a não haver pobres e miseráveis entre o povo, ainda que não haja base bíblica para afirmar que todos devessem ser iguais financeiramente e economicamente. Mas a regra do jubileu, essa proteção da memória, do sobrenome, do nome daqueles que morriam, eram formas de preservar o povo minimamente com a sua dignidade, com posse da sua terra, com condições de trabalhar, tá? Então era para isso. Lá na eternidade essas questões estão anuladas, né? Não que não vai haver trabalho ou algum tipo de posse por parte da gente, mas que não vai haver esse trabalho, essa necessidade, até porque o sistema lá vai funcionar para valer, tá? Vai ser uma teocracia para valer. A gente aceita a democracia, mas é bom que você saiba que ela é o melhor dos piores regimes, né?
e que a democracia, apesar de ser o melhor regime para nós, ela está cheia de falhas. O que vale para nós, para valer, é a monarquia, desde que o rei seja Jesus. Eu sei que tem famílias reais espalhadas pelo mundo todo, aí não estou falando delas não. Eu estou falando do rei Jesus e estou falando de uma teocracia, né? Onde o governo é o governo pleno de Deus. É isso que nós cristãos desejamos na eternidade. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Então não se casem nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então Jesus coloca que haverá uma condição nova de relacionamento entre os homens no céu, entre os homens e as mulheres, não se casando e nem se dando em casamento, porque serão filhos da ressurreição. Olha que nome bonito, né? Que bonita essa expressão. Serão iguais aos anjos, não que vamos nos transformar em anjos, isso é uma distorção. Nós seremos humanos, os anjos são outro tipo de criação divina, mas iguais a eles, não se casando e nem se dando em casamento, tá? E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça. Olha que interessante. Jesus vai lá em Êxodo para mostrar para os saduceus que dentro dos livros que eles consideravam como livros inspirados por Deus, está a base da ressurreição. E onde é que está a base da ressurreição? Quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E ele respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam mais perguntar coisa alguma, porque perguntinha capciosa para Jesus dava nisso, né? Deixava os caras passarem vergonha, porque não conheciam bem a respeito do que estavam falando, e Jesus respondia com propriedade e mostravam como eles estavam errados. Então a nossa reflexão hoje é exatamente nesse sentido, né? Deus é Deus dos vivos, né? Porque estão vivos diante de Deus. É bom que a gente faça aí algumas observações que são muito importantes. A Bíblia condena a necromancia, que é a consulta aos mortos. Necros vem do grego lá, que é mortos, né? Mancia de consulta, né? De investigação, de perguntar a respeito dos mortos, investigar a respeito dos mortos. A Bíblia também deixa bastante claro que aqueles que partiram, eles também não têm qualquer capacidade de interferência no mundo real, portanto não podemos também esperar qualquer tipo de situação como essa, e a Bíblia também nos ensina que nós não podemos também interferir na condição de vida das pessoas após a sua morte. A morte sela a condição final das pessoas, não existe lá um estágio intermediário de existência que possa ser alterado por aqueles que estão vivos. Então essas três coisas precisam estar bem fortes, porque são coisas que a Bíblia nos ensina. Mas é interessante quando ele fala que não é Deus de mortos, mas de vivos, porque principalmente, né, aqueles que partem com Cristo, aqueles que partiram pela fé em Deus, pela fé em Cristo, eles estão vivos diante de Deus. Nós temos no Novo Testamento um momento bastante interessante, que é o monte, né, da transfiguração, onde aparece ali uma conversa entre Moisés e Elias. Elias não passou pela morte física, mas Moisés passou, Jesus e o próprio Deus, e eles estão ali conversando. É um texto que não nos dá base para tentar um tipo de experiência como essa, porque ali a gente tem uma representação muito clara da lei, dos profetas e do próprio Cristo, e é um momento, né, em que o ministério de Jesus, aos olhos ali dos seus apóstolos, e para nós que hoje conhecemos a história, é ainda mais fundamentado e é mostrado ali ainda mais, de uma forma ainda mais clara, a aprovação de Deus em relação ao ministério de Jesus. Portanto, é uma experiência única e particular, que é uma coisa que muita gente, quando lê a Bíblia, não tem dificuldade para entender. Há coisas que aconteceram na Bíblia que aconteceram apenas uma vez. A gente não pode ficar na expectativa, esperando, procurando ou buscando que algumas delas possam acontecer. E não é muito difícil, o caso da transfiguração é uma delas. Agora, há coisas que aconteceram na Bíblia que a gente pode esperar, porque elas também são colocadas
num sentido de continuidade, de repetibilidade ou coisas dessa natureza, como a conversão, como o fato de Jesus entrar no coração das pessoas se arrependerem dos seus pecados, quem sabe viver períodos de avivamento, onde muitas pessoas possam de fato se converter ou coisas desse tipo. Aliás, avivamento também é uma coisa que eu acho que a gente não deve buscar, é obediência e Deus que faz a obra. Mas a gente pode esperar que em algum momento histórico haja grandes números de conversão, haja mudanças de vida. Isso não é algo que seria estranho, né? Não estaria fora dos propósitos divinos. Então, num dia como hoje, que é o dia de finados, né? E que é entendido como uma forma de interferir na vida daqueles que já partiram, esperar a intervenção da parte daqueles que já foram no mundo presente, são coisas que nós não devemos aguardar de forma alguma, mas entender muito bem o que biblicamente é nos ensinado, que Deus é Deus de vivos, ou seja, para aqueles que partem com Cristo, para aqueles que partem com Deus, a morte é uma separação do mundo material e do mundo presente, sem pontes de lá para cá e sem pontes daqui para lá, mas em que todos aqueles que partem pela fé em Cristo estão vivos diante de Deus. A gente estudou aí Apocalipse há pouco tempo atrás, né? E o pastor Israel, por exemplo, fez referência, né? Dos que morrerem ou morrerem durante a tribulação. Um texto às vezes até difícil de entender, mas que eles estarão dia e noite diante de Deus pedindo justiça. E é lógico que não são os atos e as intervenções deles que moverão a mão de Deus para fazer justiça na terra, mas um texto que mostra de uma forma muito clara a maneira como Deus recebe os seus, porque Ele é Deus de vivos, tá? E é interessante também, até para a gente encerrar, a maneira como aqueles que partiram permanecem vivos entre nós. E isso aí você precisa prestar atenção do que eu estou dizendo. Eles permanecem vivos entre nós pelo testemunho que deixaram, eles permanecem vivos entre nós pelas palavras que deixaram registrados, e é nesse sentido que nós devemos valorizar aqueles que partiram, não esperando alguma intervenção, algum contato com eles agora, mas vivendo, né, e tentando ouvir e tentando entender o legado que todos eles nos deixaram. Existe uma frase, deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui, né, que fala que diz mais ou menos o seguinte: o tradicionalismo ela é a fé morta dos vivos e a tradição é a fé viva dos mortos. Não é? É uma frase bastante interessante e, mais uma vez, ela não está tratando da interferência de quem já morreu no mundo material, mas no legado que nos foram deixados. Então, pense bem, Paulo não morreu? Paulo morreu, né? E ele deixou um legado para nós através das Escrituras. Cristo também morreu, mas ressuscitou e nos deixou todo um legado de vida, toda uma história. Então, o Deus que se revelou através desses homens, o Deus que se revelou através da história, usou a vida desses homens, dessas pessoas, para nos deixar exemplo. A nós que estamos vivos. Então é Deus dos vivos que partiram com Ele, estão vivos na presença dEle agora. E é também o Deus dos vivos que estão aqui para levar em frente a pregação do Evangelho, levar em frente como quem numa corrida pega o bastão de um outro e o outro termina a sua tarefa e nós damos continuidade. E amanhã depois vamos entregar um bastão para aqueles que virão após nós, porque aqueles que estão vivos, aqueles que podem interferir, que podem fazer alguma coisa, que podem pregar o Evangelho, que podem continuar vivendo a expressão do Evangelho, são aqueles que estão vivos aqui e agora, que em outras palavras somos nós, eu e você. Então, o texto de hoje, ele está, a minha provocação hoje é exatamente nesse sentido. Deus é Deus dos vivos que partiram com Ele e dos vivos que estão aqui agora e que tem uma mensagem para pregar, que tem uma tradição para levar em frente, que aprendemos de outros e temos que aprender para que outros, depois de nós, não sejam mortos, tá? Não sejam mortos, mas sejam vivos, assim como eu espero que nós sejamos ou estejamos nesse momento. Porque Deus é Deus de
vivos e não de mortos. Mortos que não partiram com ele e nem de mortos que vivem hoje sem a graça de Jesus. Sejamos vivos, cheios da graça de Jesus, porque Deus é Deus de vivos. Amém? Deus te abençoe. Que você seja vivo. Hoje é dia de comemorar o Dia dos Vivos. E vamos ver aqui os nossos motivos de oração. Apareceu alguma coisa aí? Não? Não tá bom. A gente vai... Não tem muitos, né? A lista aqui não tá muito grande, assim, de pedidos específicos, tá? Mas a gente tem um pedido que veio da Cida Santos, né? Que é orar pela vida da sogra dela, Dona Elza, que tem 90 anos de idade. Ela não está passando por um momento aí muito bom de saúde. A gente ainda não tem atualização, né, da cirurgia do Arlinécio. Teria sido no sábado passado, né, anteontem, já adiada. A gente ainda não sabe se essa cirurgia realmente aconteceu, mas de qualquer maneira vamos continuar orando pela vida do Arlinécio, tá? A irmã Adriana também pediu oração pela vida do nosso querido irmão Wilson aí, nosso palmeirense. E vamos continuar orando pela vida dele, né? As dificuldades que ele tem tido de locomoção por causa da perna, as dores nos joelhos, tá? Lembrar também de alguns irmãos da nossa igreja que têm passado aí por dificuldades de saúde, por tratamentos, né? Além do próprio Wilson. A irmã Judite, né? Que passou por uma internação, mas já voltou para casa, estava com aquele problema de sódio. A Andréa Volpe, né, com aquela infecção na mão, que graças a Deus tá diminuindo, está sendo curada aí, vamos acompanhar os próximos acontecimentos. O Gabriel Santana, né, a nossa irmã Irailda, a nossa irmã Tata. Então, lembrar da vida desses irmãos. Temos algumas famílias ainda sofrendo aí um pouquinho aí com Covid. Nós temos pessoas aí fazendo tratamentos mais longos aí com câncer, como o seu Elsomar, por exemplo. O Carmino, né, que é o pai da Kátia, ela tem atualizado e está passando por um momento assim, bastante difícil, precisou ser levado para o hospital ontem, anteontem, eu não me lembro bem aí da mensagem, e ele já tem idade bastante avançada, está bastante debilitado. Nós temos aí pessoas também ligadas a membros da nossa igreja, como o Márcio, né, que é ligado aí ao Eudes e tudo mais. O João Von, que é um menino de 10 anos, que é aluno da Leia, lá da escola da Leia. Temos orado pela vida do Severino também, do Moisés, que é um pedido que a Juraci tem feito constantemente aí no Pão das Três. Não temos atualização da vida da Luísa, não sabemos como. A nossa irmã Abigail Leite, tentou contato e tudo mais, né? Mas há uns certos limites, a gente precisa ser também bastante cuidadoso, não ficar forçando. Então ela tentou contato, não deu muito certo, não houve resposta, então ela está tranquila. Mas isso não nos impede de continuar orando pela vida da Luísa e pela vida da mãe dela, até que a gente tenha uma notícia realmente do que foi que aconteceu, tá bom? E aí os pedidos que a gente tem orado, né, está se aproximando aí política, né? E política é um negócio terrível, né? Difícil, né, de lidar por causa da falta de seriedade dos candidatos, por causa da meninice, da infantilidade dessa gente toda. Realmente eu confesso para os irmãos que eu acompanho, mas acompanho com uma tristeza profunda mesmo, né? Como a gente está mal de candidato, mas a gente não pode desistir de orar, a gente não pode desistir de tentar entender a política, aqueles que forem chamados para isso, de tentar fazer o teu papel, mas é definitivamente um negócio horroroso, entristecedor, a falta de seriedade, a infantilidade, a falta de capacidade é uma coisa que deixa a gente bastante chateado, né? Mas eu vou continuar orando. Eu sei da importância dos políticos, dos governadores, presidente, eu sei da importância disso tudo, mas sinceramente é lamentável, né? Então, mas temos que orar, continuar orando e continuar confiando que o Senhor vai cuidar de nós, porque no final das contas quem cuida de nós é só o Senhor e mais nada. Nem nós cuidamos bem de nós mesmos, nem nós, tá bom? Devemos confiar no Senhor, pleno cuidado das coisas e também nos aspectos da política. Vamos orar então, tá? Vamos tentar lembrar aí desses pedidos e
e que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais uma tarde em que estamos reunidos para buscar a Tua presença, para orarmos, ó Deus, clamando a Tua misericórdia, a Tua direção, clamando também pelas Tuas bênçãos. Podemos também agradecer ao Senhor por tantas coisas que o Senhor nos tem dado e não permita que os nossos corações se transformem em corações esquecidos e ingratos. Queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos a vida da sogra da Cida, Dona Elza, avançada em idade, que tem passado por dificuldades de saúde. Colocar nas Tuas mãos também, ó Deus, a cirurgia do Arlinécio, ó Pai, que é irmão, ó Pai, da nossa irmã Maria de Lourdes, ó Deus, e que está vivendo um momento difícil da sua saúde. Orar pela vida, ó Pai, do nosso irmão Wilson também, que tem passado pelos tratamentos, tem retorno marcado nos médicos, mas ainda tem sofrido, ó Pai, com as limitações e com as dores, e peço que o Senhor o alivie, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, da vida dele. Peço que o Senhor continue também abençoando a vida, ó Deus, e o tratamento pelo qual a nossa irmã Andréa Vorto tem passado, assim como os tratamentos pelos quais tem passado também o Gabriel, a nossa irmã Tata, a nossa irmã Irailda, ó Pai, a nossa irmã Judite, pessoas, ó Pai, que têm vivido, ó Pai, dificuldades de saúde, ó Pai, e que as suas famílias também possam continuar firmes e fortes, apoiando-os, ajudando, lutando, ó Deus, pela vida desses irmãos, essas pessoas tão queridas, para que elas possam restaurar, ó Deus, a sua saúde. Oramos também, ó Deus, pela situação política do nosso país, por esses dias, ó Deus, que antecedem, ó Pai, as eleições, o momento de votação, e peço que o Senhor, ó Deus, conduza todo esse processo, ó Deus. Peço que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, ó Pai, e dessa maneira escolha, ó Deus, um prefeito e o guia, escolha vereadores, ó Deus, e guie suas vidas também. Mas sabemos, ó Pai, e confiamos plenamente, ó Deus, o cuidado de tudo o que temos e somos da nossa cidade, ó Pai, nas Tuas mãos, porque sabemos, ó Pai, que os homens, ó Pai, não são capazes, ó Pai, de conduzir a nossa cidade, não só pelos problemas e dificuldades, ó Deus, mas por causa do próprio pecado, ó Pai, que habita o coração deles e que habita a nossa cidade. Tem misericórdia, ó Pai, da cidade de São Paulo, nos livrando, ó Pai, desses males, dessas doenças, da violência, nos guardando, ó Deus, como Teu povo, o que não nos impede também, ó Deus, de pedir ao Senhor que derrame sabedoria sobre a vida de cada um de nós, para que andemos, ó Pai, de maneira responsável, andemos de maneira prudente, não brincando com o mal, não brincando, ó Deus, com o pecado, mas pelo contrário, Deus, encaminhando as nossas vidas conforme a Tua vontade e andando, ó Deus, em santidade. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de todos aqueles que têm nos acompanhado aqui no Pão das Três, que também têm, ó Deus, os seus pedidos de oração. Queremos nos regozijar e nos alegrar com aqueles que no dia de hoje também têm motivos de alegria, e queremos pedir, ó Pai, que um dia como hoje, ó Deus, de feriado nacional, que, ó Deus, um entendimento verdadeiramente bíblico, ó Pai, a respeito da maneira como o Senhor lida, ó Pai, com a vida de cada um de nós, realmente possa entrar nos nossos corações, ó Pai, e que nós, ó Pai, que estamos vivos, possamos fazer, ó Deus, de fato a Tua vontade, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e pregando também o Evangelho, para que, ó Deus, aqueles que estão à nossa volta, ó Pai, não partam sem ter ouvido, ó Deus, o plano de salvação. E Te rogamos, ó Pai, que aqueles que estão próximos de nós, que evangelizamos, para quem pregamos, daqueles, ó Pai, que olham, ó Deus, para o nosso exemplo, para as nossas palavras, que eles também, ó Deus, possam ser vencidos, ó Deus, pela Tua palavra, que os seus pecados possam ser perdoados e que eles possam, ó Deus, arrependidos, ó Deus, prostrados, ó Pai, diante da cruz de Jesus, receberem também a salvação e partirem para a eternidade, ó Deus, pela fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez pelo nosso encontro, pelas Tuas bênçãos, pela Tua direção. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então não se esqueça, hoje é segunda-feira, amanhã tem Pão das Três novamente, tá bom? Às 15 horas, aqui por essa mesma página, com o nosso pastor Márcio Sarraf. Fiquem em paz e que Deus abençoe a vida de todos vocês vivos.